Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial, e hoje eu tenho um caso que é para ficar de queixo caído. É um caso ufológico ocorrido em Curitiba. E esse caso ufológico ele vai muito além do que a gente está acostumado a falar aqui no canal. Trata-se de um pouso de um disco voador na base aérea de Bacaxeri, em Curitiba. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês as nossas camisetas, algumas das nossas belíssimas camisetas que estão disponíveis, incluindo essa do Nibiru, que ela ainda vai estar por um tempo aí na loja, então adquire enquanto ainda essa estampa estiver. São várias estampas e o mais legal é que não é aquela estampa emborrachada que você lava e logo sai. É realmente de qualidade, vale conferir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Como você deve ter visto num dos vídeos anteriores, onde eu falo sobre a desmonetização dos vídeos, o YouTube está filtrando muita coisa envolvendo conspirações e isso, claro, afeta os nossos canais, a maioria dos canais que tocam em assuntos que a mídia tradicional não discute. E isso, claro, desmotiva a produção de vídeos, pois ela leva tempo, horas e horas para ser produzido um vídeo. E outra coisa que pode acontecer é um financiamento coletivo, que a gente está pensando nisso ainda, ok? Mais para frente eu quero falar disso também. Vamos falar hoje então sobre o contato imediato em Bacaxeri, em Curitiba. Em 1977 ocorreu um interessante caso de pouso de disco voador dentro das dependências da Escola de Especialistas da Aeronáutica, na época sediada na base aérea de Bacaxeri. Na época essa escola chamava-se Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria da Aeronáutica, que foi extinta em 1983 para dar lugar ao Sindacta 2, que funciona no local até os dias de hoje, e isso faz com que o caso seja realmente muito interessante. Não estamos falando de meninos na rua visualizando algo, não estamos falando de pessoas tentando a fama e a mídia visualizando algo. Estamos falando de 3 testemunhas, 3 militares que faziam a guarnição dessa base aérea em 1983, em uma madrugada, quando de repente uma bola de luz gigante começou a descer e se aproximar da base, em que todos ficaram em choque enquanto isso acontecia e esperavam, claro, o pior, né? Essa é a reação humana, não tem como fugir muito disso, ainda mais se você não está muito conectado aí com a ufologia, enfim, com os seres superiores, né? Então a primeira reação é que eles vieram para fazer alguma coisa de ruim e, claro, o próprio sentido da pessoa já diz que algo pode acontecer. Eles ficaram em alerta e se esconderam nesse momento para ver o que era que sairia daquela luz. Logo eles viram que aquela luz diminuiu, virou logo um disco voador. O disco voador, a gente usa essa denominação por parecer 2 pratos, um com a boca virada para o outro. Não que isso seja aquele de cinema ou que seja o de historinhas fantasiosas. Não, é um objeto que traz essa forma e é catalogado há muitas décadas na ufologia e avistado em várias partes do mundo. E quando tem um avistamento registrado por militares, a coisa muda. Nenhum militar vai querer na sua ficha, na sua carreira, no seu currículo, um avistamento de disco voador para desmoralizar ou até mesmo virar motivo de chacota entre os seus companheiros, ok? Então, o que estava acontecendo ali poderia mudar para sempre a vida dos três militares e, claro, o que viria a seguir é que sim, deixaria eles ainda mais confusos. Então, vamos saber mais sobre isso. Um dos objetos com forma de disco voador desceu e dele saíram 3 seres humanoides, trajando uma espécie de macacão escuro, permitindo-se que fossem visualizados apenas seus olhos. Os 3 foram em direção a um dos hangares onde se guardavam aviões de pequeno porte. Então, o mais incrível aconteceu. De dentro desse hangar retiraram um avião Bandeirantes, puxando-o para fora. Cautelosos, observavam vários detalhes da carlinga do aparelho.
O soldado, naturalmente, ficou paralisado com a visão e, ainda em meio sem ação, tentou chamar a atenção de alguns outros soldados de plantão que estivessem próximos ao local, para que também servissem de testemunha, mas os seres foram rápidos, retirando-se do local em seguida, abandonando o avião fora do hangar. E eu já quero aproveitar e fazer uma correção nessa história. O avistamento do contato de terceiro grau, que foi aquele em que ele viu os seres descendo da nave e que aconteceu o contato desses seres com um dos aviões da base aérea, foi vista por apenas um soldado. Os outros soldados já tinham visualizado luzes, objetos voadores circulando no céu de Curitiba nessa noite. Porém, o contato mesmo que aconteceu no chão foi visto por um dos soldados que, após os seres retirarem uma parte do avião para fora e começarem a investigar esse objeto, eles notaram que tinha a presença dos humanos, então rumaram para dentro do suposto disco voador e levantaram dali sem fazer barulho algum. Esse é o relato de um militar da base aérea do Bacaxeri, em Curitiba. No dia seguinte, foi feito então uma reunião com ele. A área toda foi isolada. Os superiores desse militar pediram para que ele ficasse de boca fechada, para que essa história não vazasse, mas claro, os anos se passaram, as décadas se passaram, e o militar, após aposentado, falou abertamente e disse que precisava contar isso às pessoas, enfim, aos civis, à população, para que as pessoas soubessem que realmente algo estava acontecendo e que temos a visita de seres não terrestres em contato conosco há muito tempo. A área toda foi isolada no dia seguinte, foram feitas várias perícias, foi recolhido várias amostras e ficou então uma grande marca no chão do local aonde esse objeto voador havia pousado. Uma marca como se fosse de algo quente, algo que chapou ali, queimou o local. Então, depois, após todo esse ocorrido, começaram a aparecer várias testemunhas que trabalharam na época, que foram militares na época, foram estudantes na época, e que viram várias coisas incríveis em Curitiba e que agora começam a tomar forma depois de um relato encaixar com o outro e que mostram que a capital paranaense tem muita história para contar. Eu quero trazer outra história em um próximo vídeo, onde foi o dia oficial dos discos voadores em Curitiba, onde simplesmente os objetos voadores não identificados tomaram conta dos céus da capital paranaense. Esse caso ele foi reportado aos ufólogos na época, passa até hoje despercebido entre os tantas centenas de casos brasileiros registrados aqui e registrados na MUFON também, que é a maior central de casos ufológicos do mundo. Mas esse caso deveria sim ser muito estudado, pois aconteceu um contato muito parecido com os contatos em bases de armas secretas do governo americano, na Inglaterra, na França, e aqui no Brasil ocorreu também. Lembrando que casos de militares, contatos de militares com registro militar, com anotações oficiais e carimbadas pela Força Aérea Brasileira, já aconteceram em 77 na Operação Prato, e por acaso esse caso aí também ocorreu no ano de 77, que para a ufologia brasileira é um ano dourado sem sombra de dúvida. Se você gostou desse caso, se você tem curiosidade em saber mais sobre os casos de ufologia, gosta dos vídeos que a gente faz sobre ufologia, deixe seu comentário aqui embaixo, a gente quer saber mais. Se você presenciou algo, escreva aqui embaixo, compartilhe com a gente, é sempre muito bom receber o seu comentário. E até o próximo vídeo, valeu!